de hoje, na verdade, é uma vídeo-resposta a um vídeo que a Pan, do Garota It, postou no dia 29 de abril. Ela agora tem feito semanalmente vídeos respondendo perguntas dos leitores. Eu acho isso muito legal. Se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa também, desde que não seja nada, né, podem perguntar, que eu vou ter o maior prazer de responder. Mas eu gostei dessa primeira pergunta que fizeram para ela, que foi: como você se tornou um leitor? E aí eu resolvi responder também, até porque algumas pessoas já me perguntaram isso no Ask, né, como eu comecei a ler, enfim, eu já falei sobre isso no blog também, mas eu achei legal essa pergunta e achava legal ter ela respondida também em vídeo aqui no canal pra vocês. Na verdade, eu comecei a ler bem pequenininha, eu sempre gostei, eu me desenvolvi rápido, né, a minha mãe gostava muito de ler, então eu acho que por eu ver a minha mãe lendo sempre, ela lia seleções, livros, enfim, eu acabei ficando com vontade de ler. Então eu aprendi a ler muito rápido, graças a Deus eu não tive problemas na escola em relação a isso. Inclusive, mais tarde eu ensinei a minha prima a ler, quando ela tinha 3 anos, eu acho, 3 para 4. E foi muito legal a maneira que eu fui desenvolvendo, né, o meu lado de leitora. Eu comecei lendo, na verdade não foram a minha primeira leitura, né, não foram livros. Eu comecei lendo gibis da Turma da Mônica. Eu adorava os gibis da Turma da Mônica, aqueles almanaques de férias que eram gigantescos, tinham várias histórias, tinham brincadeirinhas no meio, tipo, para completar alguma coisa, ou um puzzle, enfim, era muito legal. E eu comecei lendo os gibis. Então eu ia pra banca de jornal com meus irmãos, e minha mãe tinha quase que arrancar a gente dali de dentro. O jornaleiro, que é o tio Roberto, a gente já conhece, né? A gente estava lá todo dia. Se a gente fosse ao banco, ao mercado, enfim, eu morava num bairro também muito residencial e que todo mundo se conhecia. Eu tive a sorte de poder brincar na rua, coisas que algumas crianças hoje, já naquela época, há quase 30 anos atrás, não podiam. Mas foi muito legal porque eu vivia na banca de jornal e aí eu comecei. Eu comprava as revistinhas da Turma da Mônica, depois eu comecei a ler as revistas da minha mãe, né, as seleções, né, da Digest Readers. E assim, não tinha nada a ver comigo, né? Então a minha mãe começou a ver que eu estava querendo ler mesmo e começou a comprar livros pra mim. Desde pequena eu já tinha aquela coleção da Disney, linda, de capa dura, com os contos de fadas todos, né? Tinha CD, olha eu, tinha aquelas fitas cassetes, enfim. Então eu comecei lendo gibis, depois eu passei para essas histórias, porque antes a minha mãe lia as histórias para mim, depois eu passei a ler essas histórias, esses livrinhos da Disney. Só que chegou num ponto que eu já não queria mais esses livrinhos, né? E aí a minha mãe, vendo que eu queria ler, ela me ofereceu um livro que ela gostava muito, que era um dos melhores livros que ela já tinha lido, que foi O Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro que eu amo e tenho como um dos meus favoritos até hoje. Então o primeiro livro mesmo que eu li foi O Meu Pé de Laranja Lima. E a partir daí eu comecei a ler sempre vários livros e a procurar, enfim, literaturas que eu gostasse, né? Gêneros literários que me encantassem. E ao passo que eu fui crescendo, eu fui amadurecendo a minha leitura e acabei enveredando pro lado das letras, né? Tipo, acabei indo fazer letras, faculdade de letras, e me apaixonei perdidamente por línguas e literatura, enfim. Então, a minha mãe, graças a Deus, sempre como é que eu posso dizer? Motivou muito, incentivou muito eu e meus irmãos, consequentemente, a ler. Meus irmãos não gostam tanto de ler, tá? Pra não dizer que eles não gostam, eles gostaram muito de Harry Potter, então foi até hoje, acho que a série que eles leram completa.
E de vez em quando eles me pedem, Mônica, me empresta aquele livro ali, esse livro é bom, me recomenda um livro para ler, mas assim, não é uma coisa tão regrada que nem eu. Eu, a partir da minha adolescência, dos meus 11, 12 anos, eu lia todo dia antes de dormir, né? E é um vício que eu tenho até hoje. Todo dia eu estou acompanhada de um livro, então na minha cabeceira vocês vão ver sempre 1, 2, 3 livros. E isso eu peguei da minha mãe também, né? Ela tinha essa mania de ter livros e a revistinha dela que ela gostava, que era as seleções, e eu acabei herdando isso dela, né? Eu acho que ela me influenciou muito e positivamente, graças a Deus, assim, eu sou grata à minha mãe por isso, por ter me ajudado a me tornar uma leitora tão voraz e gostar tanto de ler. E isso me ajudou em várias coisas, né? Tipo, a minha capacidade para escrita melhorou, a minha criatividade, enfim, foi muito positiva. Foi uma coisa muito positiva essa influência da minha mãe. E eu comecei com os gibis, né? Dos gibis eu passei para os livros e revistas, então assim, eu sempre gostei muito de ler. Desculpa, eu sempre gostei muito de ler. Então, os livros fazem parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Desde que eu larguei a revistinha, na verdade eu não larguei totalmente, mas eu comecei a trocar, né? As revistinhas por livros. E eu, principalmente quando eu fiz inglês também, eu comecei a abrir mais meu mundo, meu leque aí de leitura, porque você vai descobrindo, né, não só os autores nacionais, você vai descobrindo autores internacionais que você vai se apaixonando, vai se encantando. E se eu não me engano, não, tenho certeza, eu lia muito mais nacional do que internacional. E foi engraçado que eu passei a ler mais internacional quando eu fui para a UERJ, quando eu fiz letras. E quando eu voltei com o blog foi o contrário. Eu voltei a ler mais nacional. Hoje está bem equilibrado, eu leio os dois, né? Mas enfim, a literatura nacional me formou também, né? O primeiro livro que eu li é nacional, José Mauro de Vasconcelos. Então depois eu li Monteiro Lobato, enfim, li outros livros nacionais, mas é engraçado, né? Como às vezes a gente não dá valor para a nossa literatura e acaba dando valor, muito valor, para a literatura lá de fora. Cara, a nossa literatura tem muita coisa boa, basta a gente saber selecionar. É óbvio que ainda tem alguns autores aí, né? Mas a gente tem muita coisa boa. Assim, 90% dos nossos autores nacionais são muito bons, tá? E dá pra gente aprender muito. Eu aprendi muito com o José Mauro de Vasconcelos. E foi ele que me deu o primeiro empurrão. E hoje, assim, eu sou apaixonada por livros, né? Vocês podem ver como é que tá a minha estante. Na verdade, eu preciso tirar um dia para arrumar, porque cada vez mais chegam livros, eu compro livros e, enfim. Então, acho que eu respondi já, né? Como eu me tornei uma leitora. Foi através do incentivo da minha mãe, começando com os gibis, passando para os livros de contos de fada e depois livros de poesia, de contos e livros mais clássicos, para depois chegar aos livros que eu hoje gosto mais, que são os Young Adult. São os livros de Young Adult. E é isso, gente. Eu acho que eu já respondi. E você? Como é que você se tornou um leitor? Quem te influenciou? Alguém te influenciou? É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.